Olá! Neste vídeo vamos falar do livro O Médico e o Monstro, para tornar sua leitura mais proveitosa. O Médico e o Monstro foi escrito por Robert Louis Stevenson, nascido na Escócia no ano de 1850 e falecido em Samoa no ano de 1894. A história foi publicada em 1886 e se tornou rapidamente um grande sucesso, permanecendo até hoje como um clássico. A história contada por Stevenson é de um jovem médico, Henry Jekyll, que, como fruto de experiências, ganha o poder de se converter na parte malévola de sua personalidade. Esse outro ser oculto é chamado de Mr. Hyde, um homem estranho, rude, violento e com instintos assassinos. Esse lado violento e mau do bondoso e respeitado Dr. Jekyll vai ficando mais forte e ousado, e com o tempo ele passa a se transformar em seu lado mau involuntariamente. É aí que se inicia o conflito, quando os amigos do Dr. Jekyll começam a desconfiar que aquele Mr. Hyde poderia estar chantageando o bom médico por algum erro do passado. Esse conflito entre o lado bom e o lado mau dos seres humanos é o núcleo de um dos principais temas de O Médico e o Monstro: a dualidade das pessoas, o fato de todos nós possuirmos instintos elevados e, ao mesmo tempo, instintos rebaixados. O conflito moral de uma pessoa que deseja ser boa, mas não consegue deixar de ter desejos perversos e maldosos. É o peso que o Dr. Jekyll não conseguiu suportar. O Médico e o Monstro é um clássico da literatura por ser uma obra de arte admirada durante muito tempo. É isso que torna clássica uma obra de arte: o reconhecimento de suas qualidades. Mas por que um clássico se torna um clássico? Podemos nos arriscar na afirmação que um livro se torna clássico porque foi capaz de traduzir em uma linguagem amplamente compreensível um aspecto geral do comportamento humano. Stevenson escreveu seu livro em um período no qual a medicina era muito valorizada e se voltava para a pesquisa do comportamento humano e seus desvios, como a depressão, a paranoia e a apatia, condutas muitas vezes consideradas formas gerais de demência. Entre as patologias reconhecidas no século XIX estava o transtorno dissociativo de identidade, que fazia pessoas agirem como se tivessem várias identidades dentro de si, às vezes opostas e conflitantes. A adolescência é uma fase muito importante para a formação da identidade. Por isso, o tema dos conflitos entre nossos valores morais e nossos desejos torna a leitura de Um Médico e um Monstro atraente para adolescentes, sem deixar de ser muito proveitosa e atraente para adultos também. Agora vamos conhecer um pouco desse autor. Robert Louis Stevenson viveu na segunda metade do século XIX e escreveu romances, relatos de viagens e contos. No final de sua vida, passou a viver em Samoa, ilha da Polinésia. Seus livros mais famosos são O Médico e o Monstro e A Ilha do Tesouro. Stevenson contava ter sonhado com duas das cenas principais de O Médico e o Monstro. Após esse sonho, ele começou a escrever o livro. O contexto que mais importa para a relação da história de ficção com a realidade histórica é o desenvolvimento das pesquisas relativas aos distúrbios do comportamento humano levadas a cabo pela medicina. Quando a narrativa foi publicada, em 1886, Sigmund Freud já tinha publicado alguns estudos importantes de uma nova linha de estudos médicos, a psicanálise. A narrativa de Stevenson é também uma história de investigação. O que estaria por trás da estranha relação entre dois homens completamente diferentes? Nesse sentido, o livro pode ser apreciado também por aqueles leitores e leitoras menos atraídos pelos temas da identidade, já que ocorre um crime, uma pessoa inocente morre e é necessário encontrar o assassino, julgá-lo e, se condenado, puni-lo. Esse é o aspecto investigativo do enredo, atraente para leitores e leitoras adolescentes e adultos. Além disso, é um clássico e todos e todas se orgulham quando leem um clássico. Sabe por quê? Porque se tantas pessoas acharam bom, a chance de eu achar também é muito grande.
O Médico e o Monstro é um romance curto, dividido em 10 capítulos. Romances são narrativas de ficção em prosa. Em outras palavras, são histórias não acontecidas contadas por um narrador em linguagem mais ou menos cotidiana, diferente da linguagem do poema ou do canto, que tem o ritmo e a melodia mais marcados. Parte da fama de O Médico e o Monstro nasce do ajuste adequado entre os temas e o gênero escolhido. O romance escolhe principalmente personagens retirados da vida comum e rejeita personagens dotados de qualidades muito incomuns, como os heróis, os reis, os príncipes, os santos e guerreiros. O romance se dirige a todo mundo, todas as pessoas alfabetizadas que dispõem de um tempinho para dedicar ao próprio lazer. É por isso que escolhe personagens comuns, para que a maior parte dos leitores e leitoras possam se identificar. Desejamos que todos e todas façam uma ótima leitura. Obrigada e até a próxima!